Senhor presidente, quero aproveitar essa oportunidade para iniciar um balanço do ano de 2007, o ano em que o governo Lula aprofundou a sua política neoliberal e privilegiou mais uma vez os credores financeiros internacionais e nacionais. No plano internacional, o ano de 2007 começou com o governo Lula recebendo o presidente Bush, o senhor da guerra, que foi aqui recebido para a realização do acordo sobre biocombustíveis. Um acordo que, na realidade, trata de implementar, por outras vias, o acordo da ALCA, tão combatido durante o governo Fernando Henrique. Um acordo que propõe que o Brasil se especialize em produtos primários para obter divisas e pagar a dívida externa, e pagar as remessas de lucros das transnacionais aqui instaladas, que, aliás, aumentaram brutalmente durante o ano de 2007. No plano interno, o ano de 2007 é mais um ano marcado pela submissão aos interesses dos mercados e a sangria dos recursos públicos para atender ao mercado e ao pagamento da dívida externa e interna. 2007, até o dia 19 de outubro, 176 bilhões de reais foram pagos para juros e amortizações da dívida, o que representa 30% do orçamento do país, entregue de bandeja aos banqueiros, aos especuladores, aos credores da dívida pública do país. Enquanto isso, os investimentos nas áreas tão essenciais ao nosso povo são cada vez mais reduzidos. A saúde recebeu apenas 5%, a educação apenas 2,2%, a reforma agrária apenas 0,2% dos recursos orçamentários. E quem paga esta conta são os trabalhadores, os assalariados, que são os grandes tributados nesse país, enquanto as grandes empresas, as grandes multinacionais, gozam de isenções fiscais, de privilégios tributários ou simplesmente sonegam impostos e não são cobradas. Nós também vimos o caos na saúde pública. A saúde, que foi alardeada como uma das prioridades do governo Lula, nós vimos, inclusive, a epidemia da dengue voltar a este país. E para dizer que quer melhorar a saúde, o governo insiste em continuar propondo a continuidade da CPMF. A CPMF que o PT tanto combateu durante o governo Fernando Henrique e que vem prorrogando mais uma vez um imposto injusto, porque é justamente o que recai sobre os assalariados. Um imposto injusto porque quem paga são os consumidores de baixa renda, são os trabalhadores que pagam a CPMF embutida no preço dos produtos. E mesmo assim não melhorou a saúde pública. Ao contrário, desde que foi instituída a CPMF, na realidade o que nós temos visto é uma retirada de recursos da saúde provenientes de outros tributos e que deveriam ser continuados a financiar a saúde, mas a CPMF veio para substituir esses recursos e, portanto, não houve um incremento real do percentual do PIB que o país investe para financiar a saúde pública. E as pessoas continuam morrendo nas filas dos hospitais, continuam tentando conseguir remédios nos postos de saúde e não conseguem, porque não há recursos, porque o governo federal, porque os governos estaduais e a governadoria da Cruzes também não faz os repasses necessários na área da saúde, porque o governo Fogaça de Porto Alegre é de uma absoluta incompetência na gestão da saúde pública. E a realidade do caos prejudica justamente os mais pobres que se utilizam do SUS e da saúde pública. Senhor presidente, nós também vimos o Brasil assistir a uma grande mentira. A situação dos trabalhadores, ao contrário do que insiste em dizer o governo Lula, não melhorou. O que nós vimos é uma propaganda muito bem feita acerca de números, mas a realidade é que as grandes capitais vivem um desemprego brutal. A minha cidade, Porto Alegre, tem 10% da sua população economicamente ativa desempregada. No quesito renda, a mesma situação nós vemos, porque segundo o IBGE, em julho de 2007, a renda média mensal dos trabalhadores ainda era 6% menor do que a renda do mesmo mês
de 2002, o último ano do governo Fernando Henrique, onde a renda dos trabalhadores já estava arrochada. Na minha... Para concluir. 11% da população, senhor presidente, 11% da população vivendo em extrema pobreza, em casebres totalmente insalubres, em péssima situação de iluminação, de saneamento e de moradia e de saúde e de educação. Porto Alegre, com 11% de pessoas vivendo na extrema pobreza, é inaceitável, senhor presidente. Nós precisamos mudar essa realidade. E o governo Lula só tem privilegiado o capital financeiro. Mas nós acreditamos que é possível mudar. Acreditamos porque os trabalhadores têm lutado, têm se mobilizado, ainda muito aquém das nossas necessidades. A marcha que tivemos em Brasília na semana que passou, nós vimos a luta recomeçar e teremos que intensificá-la para, de fato, conseguir mudar os rumos desse país. Muito obrigada.